Olá, paz e bem. Tá bem, Felipe? Tudo bem? Tudo bem contigo? Tranquilo. Só Pois estou é, eu pensando. entrei, mas acho que não sei se faltava até o. Acho que você tinha que aprovar aí, né? Isso, é que daí fica na espera aqui na sala. Ah, Eu bacana. só vou compartilhar o link que os freios também pediram no grupo. Ah, tá, joia. Daqui a pouco chega o Dom Geraldo e o Frei Juliano também. Ah, bacana. Como que o senhor está, Frei? Eu estou bem. E você? Pode me chamar de você, fico mais à Tá, vontade. Todos feitos. tá. Como que você está? Não, estou bem também. Caminhando. Ah, Eu joia. Você está na parada 20, né? Na Fraternidade Nossa Senhora da Conceição. Sim, eu estou na 20. Eu vou mandar aqui. Tem uma rede que daí nós vamos divulgando. Sim, sim, bacana. Quem quiser acessar pode, né? Exato. Participar, pode ver e depois também mandar os comentários. Nesse Uhum. sentido é interessante, né? Mesmo nós Sim, aqui temos várias aulas, assim, tudo. Acho que vocês também, né? Tudo online, né? sim, as nossas Em aulas estão sendo diversas online. plataformas, diversos sites, né? Uhum. Nesse sentido, as faculdades, universidades estão encontrando um método de dar continuidade nas Pois aulas, né? é. E aí, que tá. Eu, particularmente, eu prefiro ainda a aula presencial, né? Ah, não, eu Mas também. é o que nós temos à disposição no momento, então. Uhum. Como é que tá a minha voz? Tá bom assim o áudio e eu. Olha, para mim aqui está ótimo. Ah, eu também tô te ouvindo muito bem. Frei Pedro, lá da Custódia, ai meu Deus, da Amazônia, Ah, isso aí manda um também. abraço. Ah, obrigado. Outro pra ele. E o Marcos Jaboski também, abraço, Freis. Abraço, o Marcos. Pois é, o Marcos está nos acompanhando também. Vou terminar de colocar aqui. Daqui a pouco. Aqui está abrindo direto os comentários. A outra vez não abriu. Então, eu O nem senhor agora. conhecia. Fala. Você, você agora está aí no Antoniano, né? Tô no Ou Antoniano, está na sim. paróquia? Não, tô no Antoniano. Até porque ainda na paróquia as missas ainda não estão, digamos, não se pode fazer ainda, não se pode celebrar ainda. É para começar agora Uhum. dia 18, mas com tantas regras, tantas normas assim, né? Aí tem que usar máscara, tem que usar luvas também, né? Vamos acrescentar Dom Geraldo. Celebrar. Então é. Agora dia 18, mas com tantas. Ups. Oi, boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir? Sim, eu estou lhe ouvindo, sim. Ótimo. Boa noite, Boa noite. Boa tarde, Dom Geraldo. Para vocês, boa tarde. Para nós é boa noite. É assim. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Na entrada, eu vou trocar a internet aqui. Falta chegar o Frei Juliano, ele já deve estar entrando também. Ah, bacana. Como o senhor está, Dom Geraldo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Sem reclamações.
É só para facilitar a nossa comunicação, porque eles estão falando que está tendo retorno, microfonia. Se tem como colocar o fone de ouvido no notebook ou até mesmo no celular, eu acho que vai facilitar. Ok. Perfeito. Uhum. Eu acho que ficou melhor. Isso. Não dá retorno da voz. Sim, bacana. Vamos ver. Vocês não se conheciam, não, né? Frei Cláudio e Dom Geraldo. Não. Não. Muito prazer, Frei Cláudio. Prazer mesmo. Você está morando em onde? Em qual casa? Eu moro na Abadia Primaciale Sant'Anselmo, no Anselmianum, aqui em no Aventino. Tá. Frei Juliano, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Tudo bem? Me escuta ou não? Me escuta? Sim, eu estou escutando bem. Não sei se o Frei Cláudio e o Dom Geraldo estão escutando. Sim, Estou ouvindo, sim. Sim. Demora um pouquinho para a internet ajeitar, porque são 4 pessoas ao mesmo tempo, mas daqui a pouco ela para de dar esses lagzinhos no contato. Temos várias mensagens de abraços para todos vocês. Mensagens de Solange, de Watson, Jackson, Gislaine, mandando abraços para todos vocês aqui também, viu? Todos estão conseguindo nos acompanhar bem, nos ouvir bem também, né? Frei Cláudio, Dom Geraldo, Frei Juliano? Sim, estamos ouvindo bem, acompanhando bem. Frei Juliano está tranquilo? Frei Juliano? Sim. Beleza. Então, só para título de nos interagir bem aqui com esse aplicativo, com esse site também, nós vamos fazer tipo uma espécie de mesa redonda sobre espiritualidade nesses tempos de Covid, como uma resposta para esse momento que todos nós estamos vivendo. De maneira especial, vocês três que estão e passaram pelo um dos maiores epicentros da pandemia em todo o mundo e ainda estão nesse momento aí em Roma, na Itália. Então, à medida que nós vamos falando, se possível, os outros desligam o microfone para evitar a interferência. Aí, quando for falar novamente, daí é só ligar o microfone, só para não ficar dando lag no nosso diálogo. Perfeito. Então, para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando também, e para o Frei Juliano, Frei Cláudio e Dom Geraldo, as boas-vindas. Nós estamos com a presença de religiosos, o povo aqui da Loma do Pinheiro também mandando um abraço para o Frei Cláudio, que o Frei Cláudio já morou aqui também, e o pessoal de vários lugares aqui do Brasil, mandando um abraço para Frei Juliano, que é um frade carmelita de São Paulo, e Dom Geraldo, que é um monge, irmão nosso beneditino, também de São Paulo, mas atualmente todos residem em Roma. Então, eu peço para que, de maneira espontânea, façam a apresentação, se vocês desejam, falando alguma coisa sobre vocês, onde estão e de qual ordem, né, vocês pertencem. Porque aqui nós temos 3 denominações diferentes de vida religiosa e de espiritualidade, né? Vamos começar pelo mais novo, o que vocês acham? É com o Frei Juliano, então. Será que sou eu mais novo? Eu sou
Frei Juliano, sou da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, assim, nosso nome oficial, né? Conhecida como Ordem Carmelita. Eu estou estudando em Roma já há 3 anos, esse é o meu último ano de estudos aqui. No início eu morava na unidade central, ali na Basílica São Martinho e Monte, no centro de Roma, mas desde a minha ordenação diaconal, que foi no final do ano, em novembro, eu fui transferido para uma paróquia da periferia de Roma, que se chama Paróquia Santa Maria Regina Mundi, que é aqui no bairro, né, na região de Torres Pacata, um pouco mais distante do centro. Então, eu sou frade, eu sou diácono, estou no final aqui do meu curso de teologia anense e também terminando um curso de espiritualidade no Pontifício Instituto de Espiritualidade Teresiano, dos Carmelitas Descalços. Esse é um pouquinho do que eu faço aqui. Ótimo, então, agora, pela ordem cronológica, suponho, não sei se que é Frei Cláudio. Muito bem. Eu sou o Frei Cláudio André Lotterman, sou Frei franciscano da Ordem dos Frades e Menores. É meu 3º ano já aqui em Roma também, como Frei Juliano. Estudo filosofia, iniciei o doutorado em filosofia no ano passado, e no princípio termino em 2022 os estudos. Moro no Antoniano. Pessoal, eu acho que tanto o Dom Geraldo como o Frei Juliano sabem mais ou menos onde é que fica, né? E aqui somos uma fraternidade muito grande, em torno de 120, 130 frades, professores e estudantes. Então, eu faço parte dessa fraternidade, estudo mesmo aqui na universidade nossa, o Antoniano. Não sei se o Wellington está ouvindo. Impressão que saiu, né? Não sei, não estou vendo mais ele. Tem um problema de conexão, agora está voltando. Voltou. Voltei. Opa. Voltou. Deu para ouvir? O Geraldo já fez a sua apresentação também? Como que ficou? Oi? Não, eu ainda não tinha começado. Frei Cláudio terminou? Dom Geraldo já fez a sua apresentação? Não. Foi quando caiu você saiu do ar. Bom, sou Dom Geraldo, sou monge beneditino há já 37 anos, sou sacerdote há 29 anos, trabalho e resido na Abadia Primaziale Sant'Anselmo, no Aventino, onde está o Anselmiano, mas o meu trabalho é na Cúria Beneditina, ou seja, o órgão que faz a interface da ordem no mundo inteiro, com a Santa Sé e vice-versa, e eu trabalho juntamente com o nosso abade primaz. Estou já há 15 anos aqui, não consegui ainda voltar para o Brasil. Então, os 3... Voltamos. Na verdade, eu saio, vocês continuam.
Essa é a realidade aqui do nosso Brasil e de nosso Porto Alegre também, viu, gente? Em tempo de isolamento social e de quarentena, a internet tende a oscilar um pouquinho, mas logo ela vai ficando melhor e nós vamos conseguir fazer também a transmissão. Qualquer coisa, se eu sair, eu vou voltar, então vão dialogando assim tranquilamente, viu? Não tem problema. Então, tendo os três se apresentado, a proposta para esse momento é de falar uma breve partilha de como vocês passaram por aquele momento inicial da vivência do isolamento, que nós ficamos sabendo pelas notícias de vários locais, mas principalmente que na Itália foi um dos maiores epicentros, e está sendo ainda, né? Embora que algumas medidas restritivas já estão sendo um pouco mais flexíveis, mas nós sabemos que passou por um grande momento difícil, e gostaríamos de saber como foi esse momento inicial, essa chegada, essa recepção da quarentena, do isolamento, a tantas mortes que nós vimos por aí. Então, se puderem partilhar esse primeiro momento, como passaram e como viveram esta chegada da pandemia e desse grande isolamento que vocês estão vivenciando até o momento. Agora, se Dom Geraldo puder iniciar. Bom, justo no início da pandemia, quando começaram as restrições aqui em Roma, eu estava trabalhando em Paris. Eu trabalho na AIM, Aliança Intermonastère, uma ajuda aos mosteiros pobres e novas fundações do Terceiro Mundo. E ali já comecei a passar uma série de dificuldades, porque começaram a cancelar os voos e eu tive dificuldades para regressar a Roma. E naquele momento a situação em Paris não era tão complicada quanto a de Roma. Quando eu cheguei em Roma, realmente fiquei muito impactado, porque havia uma vida, digamos, normal ainda em Paris, e com 2 horas de distância a realidade era outra. Havia uma sensação de confusão logo no início, quer dizer, no começo de março, uma sensação de confusão, não sabíamos direito o que estava ocorrendo, começaram as primeiras medidas de restrição, mas só para o dia 9 de março, mais tarde, é que houve efetivamente o confinamento, o lockdown. Num primeiro momento, passado esse primeiro impacto, para nós não tivemos uma grande mudança de vida, porque como monges estamos habituados a uma forma de vida bastante claustral, em comunidade, então não nos afetou tanto. Mas quando suspenderam todas as aulas, quando houve restrições para os funcionários virem, nós começamos a perceber que a situação realmente não ia ser fácil. E uma série de sentimentos começaram a ocorrer, quer dizer, vimos que toda uma agenda de trabalhos, de congressos, de cursos, de aulas tinha sido cancelada. Isso provocava uma série de alterações rapidamente. E, por outro lado, nos demos conta da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, e que somos dependentes, e não somos fortes, seguros e livres. Isso foi, acho que talvez, o choque inicial que nós sentimos por aqui em Santo Anselmo. Naquele momento ainda éramos uma comunidade de 103 pessoas, mas com o tempo fomos reduzidos agora a 74, porque vários conseguiram retornar aos seus países ou aos seus mosteiros agora nesta semana aqui na Itália. Perfeito. E procuramos imediatamente atender as medidas do governo. Uhum. Mais alguma coisa, Dom Geraldo? Desculpa ter intrometido. Não. Só que nós começamos imediatamente a atender as medidas do governo, né? Isso foi muito importante para nós também. E temos também a providência divina de que um dos nossos monges italianos é médico e está aqui conosco. Então também nos orienta muito nesse sentido, porque temos pessoas vulneráveis. Perfeito. Frei Cláudio? Isso que o Dom Geraldo colocou muito bem o sentimento, né? Acho que é o sentimento também de quase toda a população, de nós também, né? Aqui no Antoniano. Pensávamos que, né, estávamos todos seguros, que nada ia acontecer, mas o vírus chegou também na Itália e foi uma questão muito... Está sendo ainda uma questão bastante complicada, muito difícil.
Mas e até estava me lembrando, né, no início parecia uma coisa, os jornais noticiavam, uma coisa que está lá na China e tal, né? E quando é longe, não tem nada a ver. De repente chegou o primeiro caso e os casos foram se propagando, né, aumentando. Que nem o Dom Geraldo falou, nós também, né, pelo menos aqui no Antoniano, nós procuramos, no colégio, procuramos aderir às normas, né, todas as normas impostas, colocadas pelo governo, então a gente também evitava de sair, né, saía só em caso de urgência mesmo aqui dentro, também todas as normas de distância, como está acontecendo no Brasil também. Então, a gente procurou também, como espírito, eu acho que também no sentido de solidariedade, né, com todas as pessoas, né, de colaborar com toda a sociedade, para não difundir o vírus para a gente mesmo e também pensando em outras pessoas. Por exemplo, aqui também moram freis idosos, né? E eles já fazem parte desse grupo de risco, então a gente também pensa neles. Né? Perfeito. Frei Juliano. Então, no meu caso, a minha do Dom Geraldo, porque agora eu estou numa comunidade que é inserida em uma paróquia, então somos apenas 5 frades, então somos todos frades mais jovens, não temos nenhum idoso, mas eu acredito que o que nos afetou mesmo, como eu percebi que a coisa tinha chegado séria, quando nós tivemos que suspender todas as atividades, né, porque nós somos uma paróquia de periferia, então a realidade é muito diferente da realidade do centro de Roma, porque, por exemplo, na nossa paróquia, nós temos na média de 3.000 famílias atendidas, né? Então, é uma paróquia diferente do centro de Roma, como eu já morei lá. Aqui, o povo vem muito à missa, participa muito de todas as atividades, está sempre por aqui. Tem diversos grupos de jovens, oratório, catequese. Então, é uma paróquia muito viva, e eles são habituados mesmo a virem à paróquia. Aqui tem campo de futebol, tem parque para as crianças, tudo isso, né? E aí, quando tivemos que fechar as portas mesmo, eles sentiram muito, nós sentimos também esse impacto que causou, né, a questão do coronavírus, e também porque, como estamos afastados do centro de Roma, precisamos dos meios de transporte, né, para chegar até lá, até mesmo a questão de compras, não é tudo tão fácil por aqui. Então, sentimos esse impacto quando as pessoas não puderam mais participar, mesmo muitos continuaram a querer participar das nossas orações ou missas, aí aos poucos tivemos que limitar também e conversar um pouco mais. Foi um pouco difícil no começo. Agora aceitaram, né, e me parece que no próximo dia 18 já vamos poder abrir um pouco mais as celebrações para participação. O que mais me assustou, o que mais me preocupa nesse momento, é a questão do Brasil, pelo simples fato que eu estive no Brasil em janeiro, né, ainda o corona estava começando a chegar, eu não sei se já tinha algum caso. Quando eu voltei, dia 25 de fevereiro, que eu fui para o capítulo provincial, quando voltei, já tinha alguns casos no Brasil. E eu percebi a reação das pessoas no Brasil foi a mesma reação que nós tivemos aqui, que é uma coisa simples, estão exagerando, não é assim, não tem necessidade de todo esse distanciamento. E aí nós vimos depois o número crescendo e acredito que o Brasil está caminhando para a mesma coisa, né? É isso, mais ou menos. Antes de darmos continuidade, temos o Frei Gastão, que está mandando um abraço para todos e dizendo que está em sintonia, nos acompanhando lá de Taquari. O Frei Cláudio conhece. O Dom Isaías Rodrigo, saudações do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Também o Dom Geraldo, acredito que conheça o Dom Isaías. E o Mosteiro de São Bento de São Paulo, que todos nós conhecemos, né? A Solange
Sabino, estamos assistindo todos juntos na casa da Joyce, em Sorocaba, a irmã do Frei Juliano. Frei Juliano, estão todos acompanhando o senhor também, viu? Então, como a proposta da nossa live e do nosso colóquio, justamente é falar diretamente desse momento que todos nós vivenciamos, de maneira mais especial vocês, e nós aqui no Brasil ainda estamos por vivenciar, segundo estatísticas, o momento mais grave da infecção do Covid e da pandemia. A proposta para este momento seria uma pequena partilha da nossa espiritualidade, no caso da espiritualidade de cada um de vocês, porque quando nos colocaram em quarentena, em isolamento, todos nós, vocês aí na Itália, nós aqui no Brasil, nós vimos que grande parte do nosso povo, e principalmente nós religiosos, que temos uma vida mais ativa, acabamos sofrendo com essa reclusão. Tivemos que redescobrir a nossa vida novamente, e a espiritualidade foi e está sendo um fator decisivo para fazer essa ressignificação deste momento. Então, se puderem compartilhar conosco como foi, de maneira muito própria, de acordo com o carisma, com a realidade que vocês já partilharam um pouco conosco, mas na vivência espiritual de cada um de vocês, missa, devoções pessoais, com questões práticas, mas também mais subjetivas do próprio ser de cada um, na sua espiritualidade própria, como beneditino, como carmelita e como franciscano. Aí peço para o Frei Cláudio, então, começar neste momento. Ok. O Frei Wellington também, né, faz parte do mesmo carisma, né, da mesma ordem. Então, penso que a espiritualidade, né, sinto isso também, que ela foi e é fundamental nesse momento da pandemia, né, de isolamento social, porque nesse sentido é muito mais fácil, né, mais fácil, a gente consegue superar, né, esses momentos de, digamos, né, de angústia e de tristeza, né, de angústia, devido ao isolamento, que nem você colocou, com a espiritualidade, com a fé. Então, eu penso que a esperança, né, a fé, a nossa espiritualidade nos faz caminhar assim até a esperança, né? Não ficarmos pensar só no momento presente, mas também que possamos visualizar algo a mais, né? No futuro, né? E ao mesmo tempo, né? Como você colocou, foi o Wellington. Tendo mais tempo, a gente começa também a refletir sobre algumas coisas, né? Então, nesse momento de, digamos, isolamento social, também um momento propício, né, para oração, para meditação. Sei que algumas coisas, pessoalmente, né, que eu tinha deixado um pouco de lado, a gente pode retornar devido exatamente ao tempo disponível. Então, cresceu também, digamos, na nossa fraternidade, a questão da convivência. Somos tantos freis aqui, então cada um tem um pouco o seu ritmo, né? Nesse tempo de pandemia, cresceu a convivência, cresceu também o conhecimento fraterno. Então, são aspectos positivos, creio que menos que eu consegui viver, e nós como fraternidade. Então, talvez também possam ser úteis, digamos assim, né, para outras pessoas, né? Essa questão então seja um momento de parar, também refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre também como a gente está se relacionando, né, com o próximo e com toda a natureza. Perfeito. Só uma dúvida também que surgiu. Eu vou ler primeiramente o comentário, que depois os outros irmãos também podem olhar nessa perspectiva. A Beatriz, você conhece, Frei Cláudio, aqui da nossa comunidade?
ela comentou que o que ela sente bastante é não poder participar das missas, só à distância e em pensamento em Cristo. Vocês, naturalmente, têm padres, se você é padre também, mas a experiência que nós aqui no Brasil estamos vivendo é justamente do nosso povo não estar tendo acesso, de maneira como tinha anteriormente, à Eucaristia, a esses momentos comunitários de ajuda também nas iniciativas sociais, e está fazendo falta esta espiritualidade mais vivencial do nosso povo, e também suponho que em algumas realidades as nossas também. Eu não sei como que era especialmente a sua realidade aí no Antoniano, por ser uma universidade, talvez não tenha pastoral ou contato direto com as pessoas, mas se puder falar alguma coisa nesse sentido para nós também. Sim. Um abraço para Beatriz, para todo o pessoal que manda lembranças e abraços. Não é fácil, aqui também não tá sendo fácil. Eu, nos finais de semana, eu acompanho uma comunidade onde aconteceu o terremoto de 2016, na região de Amatrice, no centro da Itália. Né? Então, todos os finais de semana eu ia lá para acompanhar, né, para ajudar nas celebrações, para as missas e fazer o trabalho pastoral. E muitas pessoas mandaram mensagens: falta a missa, falta a celebração. E nesse sentido é verdade, né? Mesmo tendo, como tanta gente tem, né, o acesso a, digamos, por meios sociais, né, podem, digamos, acompanhar as celebrações, mas também não é a mesma coisa, né? É outra coisa acompanhar pela internet. Creio que seja momento de, digamos, de fazer comunhão, né? Com todo mundo, através da oração e com os meios disponíveis, né? Com todas as pessoas. Mas realmente essa falta da celebração, do contato com a comunidade, acho que nós aqui sentimos e todas as pessoas sentem. Nós, como padres aqui no Antoniano, nós creio que também o Frei Juliano e o Dom Geraldo também têm a possibilidade de celebrar a missa todo dia, né? Mantendo a distância, tudo, né? Nós temos as celebrações diárias, né? Mas incluímos sempre, né, todas as pessoas, principalmente os que mais sofrem com a pandemia, né? Também o pessoal que está digamos, na luta, os enfermeiros, padres, outras pessoas que acompanham o pessoal doente, né? Temos essa sintonia, mas ao mesmo tempo a gente também sente isso, né, de não poder celebrar com todo o povo de Deus. Perfeito. Dom Geraldo, o senhor pode nos dar uma contribuição nessa perspectiva também que o Frei Cláudio estava comentando conosco? Só para, também a título de partilha, ontem Dom Geraldo encaminhou uma reflexão belíssima sobre o bom pastor. E mais tarde eu vou pedir até para ele dar uma pequena palhinha para nós também, daquela reflexão que realmente belíssima, viu, Dom? Palavra para o Senhor agora. Bom, na espiritualidade beneditina e no nosso contexto aqui em Santo Anselmo, realmente a nossa vida não é que se alterou muito, porque nós temos uma vida muito comunitária e muito marcado pelo ofício divino. Então nós nos encontramos conventual, mas para os vários ofícios divinos que nós cantamos em si juntos, né? Não temos uma atividade pastoral grande fora, nós somos uma reitoria, não somos uma paróquia, mas pessoas costumavam vir às nossas vésperas cantadas, eles gostam muito do canto gregoriano, gostam da liturgia cuidada, e de repente tudo isso foi retirado deles. A nossa espiritualidade é marcada por uma expressão que não é de São Bento, mas que todos dizem, que a resumem como ora et labora. Então nós procuramos manter o nosso ora e o nosso labora na forma possível e estimular as outras pessoas nesse mesmo sentido. Mas também convidá-las a algo que faz parte da nossa espiritualidade, que esse isolamento está favorecendo aos demais, aos leigos especialmente,
que é o tempo do deserto. Recordando que o deserto, ele se compõe por 3 S's e por 2 T's. O silêncio, a solidão e o Senhor, mas também a tentação e a teofania. Todas essas coisas aparecem juntas. E as pessoas estão começando a enfrentar essas mesmas situações. Então nós procuramos desenvolver uma outra forma de auxílio a todas as pessoas, algo que também é muito próprio da nossa vida, que é a escuta. Assim como essa regra, escuta ao filho os preceitos do mestre. Então, das formas como podemos, com os meios de comunicação, estamos à escuta das pessoas que querem compartilhar, querem ter alguém, e muitas vezes descobrimos que o maior pobre é aquele que não é ouvido, que não tem quem o ouça em todas as suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas humanas, espirituais ou psicológicas até. Ao mesmo tempo, essa realidade colocada da falta de comunhão tem sido muito difícil. Realmente, as pessoas comentam a questão eucarística, mas nós procuramos recordar-lhes também que na igreja nós temos os 2 altares, o ambão, que é o altar da palavra, e o altar, que é o altar propriamente dito da Eucaristia, do pão e do vinho, e que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é um momento de escuta também para todos da palavra de Deus, é a Léxio Divina, e colocá-la também em prática. E essas mesmas pessoas, eu recordo que tantas vezes na história da igreja, quantas comunidades inteiras, para não dizer países, às vezes por períodos de anos, décadas, ou no caso do Japão e da Coreia, 2 séculos, estiveram privados de todos os sacramentos. E a igreja sobreviveu ali com uma pequena comunidade firme na fé e reunida ao redor da palavra, como igrejas literalmente domésticas, e que puderam transmitir essa fé viva de geração em geração até na ausência sacramental, mas com a palavra viva de Deus e vivida, ou seja, testemunhada. Acho que isso é o que eu poderia colocar nesse momento. Maravilhosa a sua contribuição também, Dom Geraldo. Então, Frei Juliano, a palavra é sua. Bem, né? Nossa espírita, a contemplação e a missão caminham juntos, né? Então, no início, eu pensei, vai ser fácil, porque estar também um pouco em silêncio, em deserto, é próprio da nossa vida. Depois que as coisas começam a caminhar mais, o tempo vai passando, nós vamos percebendo que, às vezes, eu vi muito isso nas pessoas que eu conversava, e eu senti muito isso também, experimentei na pele, que o deserto vai ficando um pouco árido. As notícias não ajudam muito, então eu estava, no início, vendo muita coisa na televisão sobre o coronavírus, sobre as notícias, e aí eu acredito que as pessoas, nesse momento, começam a perder um pouco as esperanças. Muita gente agora está em casa, então é uma situação propícia para a oração, então para encontrar-se consigo mesmo, de conversar com Deus, mas eu percebo que muita gente tem dificuldade de como fazer. Então eu, refletindo há umas anos atrás sobre toda essa situação que nós estamos vivendo, me perguntava qual a resposta nossa como frades da Ordem do Carmo podemos dar para essas pessoas, né? Os papas, geralmente, quando nos escrevem por ocasião do capítulo geral de alguma festa, eles têm o costume de sempre repetir, nos recordar que os carmelitas devem a missão de ensinar as pessoas a rezarem, ajudar o povo de Deus a rezar, né? Nós temos grandes mestres de oração, né? O Carmelo foi muitas vezes chamado de escola de oração, então eu me perguntei qual a resposta que nós daríamos para apoio a essas pessoas que sentem dificuldade. Então eu me recordei do Livro da Vida de Santa Teresa. Então o noviciado serve para ir, para que tenhamos essa bagagem na memória para voltar de vez em quando. Então eu retomei nesse período de quarentena o Livro da Vida, onde especificamente Santa Teresa fala dos graus da oração.
e eu achei que aquilo era muito interessante para ajudar as pessoas a ter um contato com Deus nesse período difícil. Por que eu falo isso? Porque Santa Teresa diz que quem inicia a vida de oração, quem se coloca neste caminho, é como uma pessoa que precisa estar em um terreno árido. Então, o método de Santa Teresa, esses 4 graus, apresenta 4 diferentes modos de levar a água jardim para essa terra seca, né? E o primeiro grau usando um balde, um pequeno balde, o qual o jardineiro, no caso, deve tirar a água de um poço fundo. Mas ela diz, o poço muitas vezes vai estar sem água, ele vai cansar, às vezes ele vai querer abandonar tudo porque ele não vai ver as flores, e eu acho que é o sentimento que nós estamos compartilhando nesse momento, né? Muitas pessoas não conseguem rezar, ou se rezam, já querem já uma graça muito rápido, que isso não acaba nunca, e as pessoas não acabam não vendo os frutos da oração, e desistem, né? A Teresa diz que não, porque quem tem uma vida íntima com Deus, quem quer ter uma vida de oração, uma vida de idade, precisa de insistência, então precisa tornar a esse poço, que diz Santa Teresa, diversas vezes até que possa dar um outro passo na vida de oração. Então ela caminha da oração ascética, que é esse primeiro passo, até a oração mística. Mas muita gente já quer chegar na oração mística, né? Já quer viver somente na graça, sem muito esforço. Então é um momento realmente, a espiritualidade reforça e pede muito o contato com a palavra de Deus. Então nós somos chamados a meditar de noite na lei do Senhor, na palavra de Deus, os carmelitas. Então é um momento de, como carmelita, de quem gosta dessa espiritualidade, de retomar a palavra de Deus, que é muito esquecida, né? Sobre a Santa Missa, eu tenho refletido muito, porque eu tenho escutado tantas pessoas que falam comigo sobre isso, alguns amigos até pedem que eu comungue por eles, né? Eu tentei falar com alguns esses dias que o fato da Eucaristia é muito importante, a participação na Santa Missa, mas que também precisamos ter a consciência de que todos nós, quando celebramos a Eucaristia, todos nós estamos unidos. Então, no momento em que eu não posso, não significa que eu estou cometendo um pecado e não significa que eu não vou poder mais comungar nunca na vida, né? Então, é um momento também para valorizar a Eucaristia. Eu tenho visto muitas pessoas que eu conheço que têm se lamentado de saudade da Santa Missa. Isso é muito bonito, mas, por um lado, eu acredito que também é um momento para pensarmos e valorizarmos mais, porque quando nós tínhamos a Santa Missa todos os dias, muitos não se acostavam, né, não se aproximavam desse sacramento com muita, como se diz, com muitas vezes, né, me some a palavra agora. Então, também, para valorizar o preceito dominical, para valorizar a Santa Missa, eu acredito que esse vai nos ajudar, né, essa saudade que estão vivendo. Ótimo. O Frei Juliano já nos introduziu a uma questão de certo modo polêmica, que é justamente a igreja familiar. Aqui no Brasil, de maneira muito prática para nós, até na live de domingo passado, nós entramos nesse assunto, que com o isolamento surgiu a necessidade desses grupos de oração em casa, a família se reunir, estar em torno da mesa, rezando e comungando, como Dom Geraldo comentou anteriormente, da palavra, porque nem só de pão vive o homem. Então, só que várias pessoas nos perguntam, né? A validade da comunhão espiritual. Mas vamos ficar sem missa, como o Frei Juliano falou, nós vamos ficar sem missa, como que nós vamos fazer o preceito dominical? Mas o Papa disse isso, mas... Enfim, o povo, de certo modo, fica cheio de questionamentos. E agora veio aqui no meu WhatsApp também algumas perguntas justamente falando sobre isso. A realidade atual da igreja familiar, a igreja vivenciada em casa como família, no seio de cada comunidade, distante fisicamente da comunidade, até então templo e igreja, como se dá, ou talvez uma perspectiva de futuro, como se dará esse novo retorno de uma forma totalmente diferente e nova
para o seio da igreja templo, tendo experienciado essa vivência mais primitiva, digamos assim, da nossa fé. Eu gostaria de responder essa pergunta justamente dessa perspectiva da igreja atual agora que está vivendo no seio familiar, só que faz referência a uma experiência primitiva das nossas origens de fé. Alguém se dispõe? Dom Geraldo, Frei Cláudio, Frei Juliano? Posso tentar dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, me vem à mente uma charge que apareceu aqui na Itália, talvez os freis tenham visto também, onde o diabo e Deus conversam. E o diabo diz que com o Covid eu consegui fechar todas as tuas igrejas, Deus. E Deus responde para o diabo, pois eu abri uma delas, em cada casa eu abri uma delas. Então, está sendo uma oportunidade, efetivamente, de redescobrir a igreja doméstica. No passado se dizia, a família que reza unida permanece unida. Então, quando a gente percebe a força da oração, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei, isso também é comunhão. Isso também é Eucaristia. Então, nós não podemos perder esse lado, esse aspecto positivo que essa crise toda está nos trazendo. Agora, isso não impede, pelo contrário, só fortalece a relação com a igreja local, a meu ver, e com a igreja também universal. Aquela cena do Papa dando a Urbi et Orbi em nome de toda a igreja, realmente é algo que ficou marcado, acho que na mente de toda essa geração que conviveu com isso. Ele representando a criatura frente a ele, e uma criação que era completamente adversa naquele momento. Então, antes de se perderem relações, pelo contrário, eu creio que as relações serão mais aprofundadas. E queria recordar também algumas palavras proféticas do Papa Emérito Bento XVI, quando diz que o futuro da igreja será composto efetivamente por pequenas comunidades, mas fortes na fé. Elas que sustentarão a igreja, como a primitiva igreja cristã dos primeiros séculos, que passava também por suas dificuldades, por suas diversas perseguições, falta de sacerdotes, falta de vocações, falta de tudo, mas cresceram e frutificaram fortes na fé. Então, eu vejo isso como algo positivo para a nossa igreja de uma forma geral, e especialmente para nossas famílias e pequenas comunidades. Também coloco que para nós uma coisa muito importante aqui em Santo Anselmo, para sobrevivermos todo esse período, embora já desde o dia 4 de maio possam haver saídas, nós aqui tomamos a decisão de continuarmos sem sair, justamente para proteger os nossos vulneráveis, quer dizer, já vamos para da nona para a 10ª semana sem sairmos, e nos ajuda muito essa vivência forte comunitária, que deveria ser a vivência forte familiar, ou até da amizade ou dos laços que unem as pessoas que estão rezando conjuntamente. Ótimo. Frei Cláudio, gostaria de dar uma palavrinha? Sim, acho que o Dom Geraldo colocou muito bem o sentimento e também os valores. Acho que creio que nesse momento ninguém imaginou que ia ser assim, né? E todo particular, único, né? Mas, como o Dom Geraldo já falou, né? É importante tentar descobrir nesse momento, né, que nos é dado. Claro, com dificuldade, com sofrimento, mas também o que nós podemos fazer nesse momento, né? O que nós podemos aprofundar, o que nós podemos melhorar. Então, redescobrir a igreja, sendo a igreja doméstica, como foi a dos primeiros cristãos, acho que isso é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma, e é a base de tudo, né? Então, se fala a igreja, aliás, a família como a primeira igreja, né? A igreja doméstica. Então, a partir dela, depois,
acho que seria uma coisa interessante se realmente, né, se pudesse também pensar, imaginar uma igreja também a partir da família, depois mais forte, que se reúne em comunidade. Creio que depois também, quando se celebrará novamente em comunidade, né, vai ser também um momento, digamos assim, de grande alegria, né, do pessoal todo poder se encontrar de novo. Então, às vezes, quando uma coisa é tirada da gente, quando a gente tem ela novamente, a gente também dá mais valor, né, a ela. Perfeito, Frei Cláudio. Frei Juliano, peguei o gancho seu, mas se quiser dar mais uma colaboração conosco. A única coisa que eu diria, que eu pensei agora na fala do Frei Cláudio, também na fala do Dom Geraldo, é que muitas vezes, né, as celebrações, as atividades paroquiais, dizemos assim, falando da dificuldade do Brasil, muitas vezes as atividades também são local de desunião, de discórdia, de fofoca, né? E quem sabe com essa falta que nós sentimos da Eucaristia, de estar em comunidade, quando seremos autorizados a estar novamente juntos, quem sabe daremos mais valor às coisas essenciais, né? Deixando de lado algumas divisões, algumas intrigas que, infelizmente, sabemos que também que acontece, como toda família, das nossas vidas de comunidade, também acontece. Então, que seja um momento de realmente de celebrar, de se alegrar como filhos de Deus, e de rezar também, especialmente por aqueles que não podem vir. Também acredito que a consciência agora, todo mundo vai sentir na pele e saber o que passam os idosos, as pessoas que não podem ir à Santa Missa. Então, quem sabe cresça também o amor, o cuidado, né, a atenção com essas pessoas, que já existem pessoas que não podem participar, né, das celebrações. Perfeito. Agora, fazer uma pergunta um tanto quanto difícil, que tange justamente com relação ao carisma de cada um, mas de maneira muito direta na nossa vivência espiritual. Frei Cláudio como franciscano, Dom Geraldo como beneditino e o Frei Juliano como carmelita. Nós sabemos que nesses três carismas, nessas três famílias religiosas, há várias práticas espirituais. Nós temos a Itinerário da Mente para Deus, que é uma proposta de São Boaventura, que conduz o ser humano até o mistério contemplativo. O Frei Juliano, como já falou, tem Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha e tantos outros santos. Dom Geraldo tem Santo Anselmo, São Bento, e por aí vai uma infinidade de santos que deixaram um certo tesouro espiritual para nós. E nesse tempo de recolhimento, tem-se a oportunidade de voltar a essas fontes que nos alimentam durante séculos como igreja. E, de maneira particular, de vocês, qual é essa prática? Como que se está dando essa vivência espiritual, ou que já vem buscando cultivar com o tempo, na sua vida, na sua consagração, mas de maneira muito peculiar? Qual que é a opção de trilhar esse caminho espiritual, que é subjetivo, naturalmente, que cada um faz a sua escolha e busca, de uma maneira muito peculiar, se introjetar nesse mistério que nós buscamos contemplar. Mas se puderem partilhar de forma muito prática e à medida do possível, porque nós sabemos que é um mistério, né, da contemplação e da nossa vida espiritual. Mas se puderem dar uma luz para as pessoas também que estão aqui nos acompanhando e que irão ver o vídeo depois, dessas práticas, justamente que podem nos conduzir nesse momento de recolhimento e de silêncio para contemplar a Deus no seu mistério. Alguém se dispõe? Bom, quem sabe começo eu. Como foi colocado, eu acho que uma questão uma prática, né, que descobrir mais que uma prática seria mesmo o nosso modo de ser, né, Frei Wellington, nossa vida fraterna,
Então está sendo um momento assim de redescobrir o valor da fraternidade, né? Tendo mais contato, acho que isso um pouco naturalmente, né? Às vezes tem mais conflitos e também todas essas questões, mas que também nos ajudam a caminhar juntos, né? E a crescer juntos, isso que é importante. Depois também consegui durante esse tempo contato maior com a Sagrada Escritura, né? Com a Bíblia, né? Lendo, refletindo pessoalmente. As orações comunitárias também são muito mais ricas, mais bem preparadas. Às vezes no corre-corre do dia não se prepara tão bem, então o valor da oração e da Sagrada Escritura, né, na nossa vida, na minha vida, digamos assim, é o que essa prática assim que está fazendo toda a diferença e também está me ajudando, né, a superar as dificuldades, né? Ótimo. Porque é um momento muito propício para isso, né? Esse momento de silêncio, de interiorização, é inevitável. Aí outra coisa também que é interessante, né? E eu também, tanto Frei Juliano como o Dom Geraldo devem ter percebido como mudou a paisagem de Roma, né? As árvores, digamos, toda a questão da natureza. Aqui próximo do Antoniano tem essas árvores e geralmente no outono elas perdem as folhas e agora na primavera tá tudo verde. Só que geralmente durante esse período já estavam cheios digamos, de pó, né? Já estava tudo já caindo e então outro frei tinha comentado, olha como esse ano está tudo verde, tem mais pássaros, parece que está tudo, né, brotando, digamos assim, novamente está tudo mais verde, né, florido. Então também está sendo um momento assim de refletir sobre o nossa relação com a natureza, né? Quantas vezes que a gente, digamos assim, a maltrata, né? A gente não trata bem a natureza. Também, conforme a encíclica do Papa Francisco, né? O Laudato Si faz parte do nosso carisma franciscano também. Também está sendo um momento para refletir sobre isso. Perfeito. Dom Geraldo? É interessante os dois freis recordaram uma coisa muito, muito importante, que é a convivência fraterna, que às vezes não é tão fraterna assim. Para quem não está habituado, de repente está confinado, realmente uma série de arestas aí aparecem. E a gente diz brincando que sempre perguntam a nós, beneditinos, que penitência que nós fazemos. Como a nossa vida normalmente já é muito intensa, comunitária, há uma máxima antiga que diz em latim, vita communis maxima penitentia est, que a própria vida comunitária já é a maior das penitências, no sentido de que eu percebo as dificuldades do outro, sofro com elas, mas eles também sofrem com as minhas, e eles também percebem as minhas. Então acaba sendo uma oportunidade de crescimento na compaixão, no sentir a dor do outro, compassiones. E também no sentido da miséria que se transforma em misericórdia pelo cor cordis, que é o amor, o coração, percebendo que todos somos miseráveis e que todos precisamos da atenção de um para os outros. Então talvez isso seja algo que na vida comunitária e na vida das famílias seja um grande ganho também ao redor dessa crise. Para nós a Lectio Divina ela é fundamental, é uma parte muito importante no nosso dia a dia, na vida do monge, quase que a primeira coisa que fazemos quando acordamos logo cedo. E poder colocar a palavra de Deus no dia a dia tem sido algo muito transformador, não só na vida dos monges, mas de todos os leigos que começam a perceber essa riqueza também. Então, eu deixaria uma sugestão muito prática aos leigos que nos estão escutando, quem sabe algum religioso, algum sacerdote também. Por exemplo, hoje à noite, antes de dormirem, a última coisa que lerem
seja o evangelho de amanhã, o evangelho da missa de amanhã. Amanhã cedo, a primeira coisa a fazerem, quando acordarem, leiam novamente o evangelho daquele dia. E durante o dia, retomem esse mesmo evangelho em vários momentos. E vão percebendo qual é a palavra, qual é a expressão que lhes toca o coração. Essa palavra é palavra de vida, é a palavra que Deus nos dá no dia de hoje para aquela situação concreta que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes nós dizemos, puxa, eu rezo, mas Deus não me responde. Não é verdade. Em cada palavra dele, quando é lida com fé, ele nos responde. Então, tentemos descobrir essas pequenas coisas que no dia a dia nos ajudam no nosso crescimento pessoal, mas também no nosso crescimento comunitário, fraterno e especialmente familiar. O segundo ponto que eu deixaria é a possibilidade que a gente tem de escutar o outro, de poder falar e de ser escutado. Santo Agostinho diz que o sentido da vida é ser amado e amar. Também é o sentido de ser escutado e escutar, de ser perdoado e de perdoar. Então, há uma série de oportunidades que aparecem nesses momentos de confinamento que nós não podemos deixar passar em vão. São graças. E também vem para o nosso crescimento de uma forma geral. No âmbito, digamos assim, mais pessoal, voltei a uma prática que fazia um tempinho que eu não retomava, que era ler os apoftegmas, as sentenças dos padres do deserto. Quanta sabedoria tiveram aqueles homens que moraram sozinhos nos desertos e que transmitiram aos discípulos que vinham e perguntavam, Pai, dá-me uma palavra de vida. E ele dava. Agradecemos a Deus que tantas dessas palavras se conservaram até o dia de hoje e são atualíssimas. Então, deixo essa pequena partilha também de algo pessoal que eu retomei nesse período de confinamento. Perfeito, obrigado, Dom Geraldo. Frei Juliano, com você. Então, nós sabemos pela nossa regra, pelos nossos primeiros documentos, que os nossos primeiros irmãos no Monte Carmelo, vivendo uma vida eremítica, então, cada um na sua cela, meditando, como eu já disse, dia e noite na lei do Senhor, na palavra de Deus, tinham também momentos comunitários. Esses momentos comunitários, que não podia faltar, certamente, o refeitório, que nós continuamos com a prática, e também a vida de oração. Então, os irmãos eremitas se encontravam todos os dias para rezarem, e interessante que rezavam em uma capela no Monte Carmelo, dedicada à Senhora do lugar, a Nossa Senhora, né, a Santíssima Virgem. E acredito que é uma prática carmelita que continuamos vivendo até hoje, que pode ser vivida com mais intensidade nesse tempo. A questão da oração comunitária e também a devoção à Nossa Senhora, sendo assim a Ordem do Carmo uma ordem mariana. Acredito que cresceu muito mais em nós, intensificou mais ainda o sentido de rezar pela humanidade, né? Os carmelitas, nós temos muito isso, as pessoas pedem muitas orações, e acredito que em um momento como esse, onde toda a humanidade sofre, nós não podemos fazer melhor do que rezar por todos estes e também ajudar da melhor forma que podemos aqueles que estão perto de nós. Aqui em casa, nós tivemos, eu não disse no início, mas um frei teve contato com uma pessoa positiva, né? Então ele foi dar unção para uma senhora que já tinha feito o exame e tinha dado negativo. Depois de alguns dias, ligaram aqui dizendo que a senhora tinha feito o exame novamente e tinha dado positivo. Foi uma situação muito tensa até na nossa comunidade. Esse frei ficou totalmente excluído, né, porque não pode ter contato com ninguém. Então, nós vimos ali também a caridade com o nosso irmão, né, na nossa própria casa. Graças a Deus, ele já fez os exames, tudo negativo, mas é realmente esse sentimento de compaixão, de oração pelo outro, de sentir também a dor da humanidade. É muito forte em nós também, como o Dom Geraldo falou, o contato com a palavra de Deus, então acho que ajuda muito aqueles que querem ter vida de oração e querem estar bem nesse momento, nunca desanimar, né? Nós lembramos do nosso pai, o profeta Elias, quando se sentiu desanimado, pediu a morte, cansado, mas o anjo de Deus, então, diz para ele, levanta, que o caminho ainda é longo demais. Então, esse sentimento que nós temos aí que passar para as pessoas também. Ótimo, Frei Juliano.
Bem, nós já estamos a 1h07 do nosso colóquio religioso, caminhando para o fim da nossa conversa e da nossa partilha espiritual. Tivemos várias participações aqui ao longo da nossa conversa, e antes de terminar, uma última rodada de uma breve reflexão entre a motivação para as pessoas que estão isoladas não somente no sentido físico, mas principalmente naquelas pessoas que estão com aquele isolamento espiritual, onde elas não podem ter acesso à Sagrada Eucaristia, elas se isolam da comunidade, nesse âmbito também da nossa vida, que é muito importante. E visando também o Evangelho, a liturgia de amanhã, que de maneira espontânea e livre, vocês possam fazer para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que vão acompanhar também esse vídeo, que normalmente as pessoas costumam ver bastante depois. Então, que possam escutar e nutrir-se daí também a sua esperança, a sua fé para continuar na caminhada como filhos e filhas de Deus, principalmente mantendo a sua esperança e a sua fé convictamente intactas na sua espiritualidade. Quem se dispõe a começar? Frei Juliano? Pode ser, começo então. Eu me recordo sempre de uma frase, né, que dizia uma santa que eu tenho muita devoção desde pequeno, Santa Teresa de Lisieux, né, conhecida como Santa Teresinha, muito amada por muitos devotos no Brasil e no mundo. Eu acredito que a mensagem dessa santa para nós fala muito, né, a mensagem da misericórdia, mas também do abandono nas mãos de Deus. Santa Teresinha dizia que nunca é demais a confiança no bom Deus, então confiar infinitamente na misericórdia divina. Eu acredito que em todos os momentos de dificuldade, como nós estamos vivendo agora, sabemos que tem crescido muito o número de pessoas que estão, às vezes, entrando em depressão, sofrendo uma solidão maior, né, neste momento, sem a presença da família, às vezes os idosos sem a presença dos netos, dos filhos. Acredito que, neste momento, confiar sim ter a providência divina, a misericórdia de Deus, e confiar que Ele nunca nos abandona, né? Nós, carmelitas, temos o sinal do escapulário, que todos sabem, que foi nada mais do que um sinal também de proteção e de confiança, que eu estou com vocês até o final. Então, que este sinal também nos ajude a acreditar, a confiar que tudo isso... Ótimo, muito obrigado, viu, Frei Juliano? Frei Cláudio? Sim, como o Frei Juliano já colocou, é o convite a confiar na misericórdia de Deus, né, nesse momento de período, né, de dificuldades, e que possamos, né, graças à misericórdia do bom Deus, manter viva a nossa esperança. Que a esperança que também que deve nutrir e que nutre a nossa vida de cristão, mesmo quando a gente não vê muita perspectiva, mas que essa esperança possa realmente brotar, né, nascer, crescer, por causa que nós temos um Deus que não nos abandona nunca. E que também essa esperança possa ajudar que a gente seja solidário, né, talvez mais solidário, porque tantas vezes nós pensamos só em nós mesmos, né, só no nosso umbigo, mas estamos todos conectados, como diz, todos interligados, né? Que a gente possa, onde nós estamos, né, e conforme nós podemos ajudar cada um no seu modo de ser, no seu ambiente, começando pelo ambiente familiar, e possamos nos ajudar e crescer nessa solidariedade. Ótimo, obrigado, viu, Frei Cláudio? Dom Geraldo, a palavra está com o senhor. Não, retomando o que os dois freis colocaram, realmente são duas palavras muito importantes.
a misericórdia, né, que é ligada com a compaixão, e é um dos versículos da regra de Nosso Pai São Bento que me chama muito a atenção. Ele diz: nunca desesperar da misericórdia de Deus, em toda e qualquer circunstância, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Depois o Frei Cláudio colocou a questão da esperança. A espera em que nós estamos com a fé se transforma em esperança. E Romanos 5,5 deixa muito claro: e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então não podemos perder essas duas dimensões, da misericórdia, da esperança. E eu queria deixar uma terceira, que eu acho que é comum a todos nós, que é a questão da paz. O Salmo 33,15, ele diz: busca a paz e vai ao seu encontro. A paz é Jesus. É nele que nós encontramos o sentido da nossa vida em toda e qualquer circunstância. E nós somos chamados a sermos pacíficos, mas para isso temos que ser pacificados, para poder tentar oferecer essa paz ao mundo, algo que todo mundo deseja e que ainda mais nesses tempos a gente sente falta. Então, talvez, tentando pegar as palavrinhas de cada um aí, que possamos aprofundar essa misericórdia, essa esperança, para encontrarmos a paz. Muito obrigado, viu, Dom Geraldo? Então, eu agradeço a cada um de vocês por ter aceito o convite, por estarem também tirando essa 1h e um pouquinho para estarem aqui conosco, fazendo esse momento de colóquio, de conversa. E viram só, nesses tempos de Covid, nós conseguimos aproximar até quem mora perto e nem se conheciam. Então fica aí também, quando acabar esse momento da quarentena, também aí quando for mais livre o transitar de vocês aí por Roma, marquem alguma coisa, depois tirem um selfie e mandem para nós. Sim, vamos tentar fazer isso. Todos para o Santo Anselmo. Todos para o Santo Anselmo tomar um cafezinho, né? Tem aquela historinha, né, que quando se visita a casa do beneditino, do franciscano e do jesuíta, cada um leva para um lugar diferente, né? O jesuíta leva para a capela, o beneditino leva para a biblioteca e o franciscano para a cozinha, né? Mas então, no caso, vamos inverter isso, vamos começar pela capela de um, a biblioteca do outro, e terminar na cozinha do franciscano, também pode ser, né? Bem, então, certo. pessoal... Todos convidados. Muitíssimo obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui nessa live hoje, partilhando um pouco da vida e da experiência de vocês, principalmente no que tange a espiritualidade, porque nós percebemos uma grande sede no nosso povo por ter esse contato conosco mais próximo e muito mais humano. E os comentários que chegam aqui pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Facebook, pelo Messenger, são realmente de muito agradecimento das pessoas que estavam nos acompanhando e que, de certa forma, tiveram mais proximidade com a nossa espiritualidade, seja franciscana, carmelita ou beneditina, e que possamos continuar sendo esse sinal sempre da presença de Deus na vida do nosso povo, viu? Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Frei Cláudio, um abraço de todos os frades aqui da província, viu? Muito obrigado, um abraço também para eles, né, e um abraço a todos que fizeram o contato também, que mandaram lembrança. Ótimo, muito obrigado, viu, Frei Cláudio? Dom Geraldo, nosso abraço também de coração, seus colegas e confrades dos mosteiros de São Paulo e de todo o Brasil mandaram um abraço também para o senhor, até do Dom Cristiano, que é o seu superior, eu acredito, né, lá da Abadia de São Geraldo, é isso? De São Paulo? Sim, senhor... meu abade. Sim, é isso, meu abade. Seu abade. Nós estamos combinando também uma live para daqui uns dias fazermos um momento de diálogo também. Então, nosso agradecimento pelo senhor ter aceito esse convite nosso de estar aqui partilhando um pouco da sua vida e espiritualidade também, viu? Muitíssimo obrigado, Dom Geraldo. Muito obrigado. Agradeço a todos e também é um prazer conhecê-los virtualmente, pelo menos pelo momento, até que os meios estejam mais fáceis de nos encontrarmos. E muito obrigado por essas palavras de vida e esperança que vocês também têm transmitido a todas as pessoas. São muito importantes.
Obrigado. Viu? E Frei Juliano, o frade mais jovem, não, tirando eu, claro, mas esse colóquio, o nosso imenso agradecimento também, viu? Por ter tirado o seu tempinho, estar aqui partilhando e estar presente nesse momento. A sua mãe está mandando um abraço para você, ela mandou aqui agora, viu? Obrigado. Obrigado, Wellington, pelo convite também. Né? Eu vi que será uma série de lives, isso ajuda muito o povo que está precisando de conselho, de ajuda nesse momento. Eu agradeço muito o seu convite, agradeço também ao Frei Cláudio e Dom Geraldo pela oportunidade de conhecê-los. Logo, então, teremos a oportunidade de tomar um café junto, em Sêmio, tomar um café junto e conversar um pouco. Eu agradeço muito, foi uma oportunidade muito boa. Perfeito, muito obrigado, viu, gente? Bem, eu não vou convidar para dar a benção, porque eu não sei o que eu vou pedir para dar a benção, né? Então, então eu convido para que nós façamos um pequeno instante de silêncio e rezemos juntos uma Ave Maria, entregando a nossa vida e vocação nas mãos de nossa Mãe, Maria Santíssima. E convido também a todos que estão nos acompanhando a rezarem conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muitíssimo obrigado a todos pela participação, viu? Que Deus os abençoe e rezem por todos nós também aí, viu? Diga. Muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço para minha mãe, senão ela vai dizer que me mandou um abraço e eu não respondi. Um abraço para ela. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço. Imagina, Frei Cláudio. Obrigado, viu? Tchau, até mais. Obrigado pelo convite e um bom domingo a todos. Bom domingo. Para vocês todos. Então, muito obrigado por vocês que permaneceram conectados aqui conosco e continuemos unidos em oração, entregando cada vez mais a nossa vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima. Paz e bem.